E ao Senhor era a impressão que estava escrita em ouro na testa do sacerdote, quando ele se apresentava ao Senhor para oferecer sacrifício, para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados. Certamente essa era a inscrição que estava no sumo sacerdote, por excelência, Cristo Jesus, quando ele se apresentou por nós, aleluia, ao Pai, por meio de um único e vivo sacrifício, santo e agradável a Deus, e nos deu acesso direto ao coração do Pai. Diga, isso aqui é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós louvamos a Deus quando o pastor disse que o grande objetivo, o grande anseio, a grande expectativa do coração deles como ministros do Senhor aqui neste lugar era que houvesse santidade, santificação, santidade, santo. Aleluia. Ser santo significa revelar em si mesmo a semelhança de Deus Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, ele disse: sede santos porque eu sou santo. A santificação é o processo pelo qual nós somos novamente remodelados à imagem e semelhança do Senhor, refeitos em Cristo Jesus, como diz a palavra. E santidade é o estado, independente do momento em que estamos na nossa caminhada de busca de santificação, santidade é o estado de permanência nessa atitude de revelação do caráter de Deus. Dá para entender isso daí, amém? Se você não entendeu, você faz assim. Aleluia. São 3 coisas que precisam estar conosco. Domingo, quando nós ministrávamos a igreja, dizia para eles: queridos, sobre nós como igreja metodista, e aí se tem algum irmão aqui fora da igreja metodista, seja paciente comigo, seja bem-vindo, mas eu preciso dizer isso, está sobre nós um lema que é muito mais que um lema, é na realidade um projeto de vida para nós como igreja, que diz que não nascemos para ser uma nova seita, mas para quê, queridos? Para reformar a nação. Os irmãos sabem disso de qual, amém? Em particular, a igreja. E de que forma nós faremos isso, amados e amadas? Espalhando santidade bíblica. Querido, como vamos espalhar aquilo que não possuímos? Temos que possuir, entende? No sentido de fazer parte da nossa vida, para que possamos sair por aí espalhando. Temos que viver essa santidade, e à medida que nós caminharmos qualquer lugar dessa cidade, nós vamos estar espalhando santidade bíblica, porque nós vamos estar vivendo a palavra do Senhor, vamos estar vivendo a palavra de santidade do Senhor. Pergunte para a pessoa que está do lado: você está entendendo, meu filho? Hein? Se nós vivermos esse projeto de Deus para nós, e em especial para nós, entendido por Wesley, quando ele disse isso, né? Você pode repetir comigo: não nascemos para ser uma nova seita, mas para reformar a nação. Não é pouco não, irmão, hein? Em particular, a igreja. De que forma faremos isso? Espalhando santidade bíblica. Quando eu disse para você: agora saia, toque este lugar e toque os seus irmãos dizendo santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, é porque aquilo que vai estar em nós certamente vai fluir de nós a favor da vida da igreja em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso, não podemos esquecer a ordem do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. E você sabe, Deus não nos dá uma ordem sem que nós possamos cumpri-la. Diga glória a Deus por isso. Amém? Se Ele deu essa ordem, porque a gente pode cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quero compartilhar com você, dizia aqui no início para os irmãos que estaríamos compartilhando sobre o intercessor, a figura do intercessor, sobre a oração intercessória, tomando um gancho em todas as orações que foram colocadas para nós aqui, e depois então nós vamos compartilhar sobre a intercessão, que é diferente de oração intercessória. Então nós vamos estar trabalhando esses 3 temas de uma forma rápida. Você recebeu aí uma espécie de esboço, na realidade, daquilo que nós vamos estar citando aqui. E eu quero compartilhar com você, amado e amada, intercessor e intercessora, sobre esses 3 temas, né, que de alguma forma estão interligados, mas dissociados em entendimentos, para que nós possamos estar aqui crescendo nele. Quero compartilhar através, ou a partir da experiência de um homem chamado Zacarias.
que foi o pai de João Batista. O texto da palavra do Senhor que nós temos aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25, nós não vamos ler todo, mas diz a palavra do Senhor que houve um sacerdote chamado Zacarias. E a palavra começa a dar algumas definições acerca de Zacarias. E a primeira delas, que eu gosto, é que Zacarias significa Javé se lembra, Deus se lembra. E ele era do turno de Abias. Os sacerdotes eram divididos em turnos, 24 turnos na realidade, E aí eles tinham então o compromisso de ficar uma semana, daí a um tempo é que eles voltavam no turno novamente. E aí dentre eles cabia por sorte uma vez ou outra um entrar e queimar incenso no altar de incenso diante do Senhor. Não eram poucos os sacerdotes naquele período, segundo estudiosos, eram cerca de 18 mil sacerdotes naquele período. Então, quando cabia do cara entrar uma vez na vida dele para oferecer incenso, ele estava se achando mais do que bem-aventurado, porque ele dizia que era uma pessoa privilegiada, ele entendia assim. E dentre os turnos que havia um turno chamado o turno de Abias. Era nesse turno que servia Zacarias. E Abias significa Deus é Pai. Eu estou citando isso porque eu quero que você entenda que Zacarias era do turno de Abias, que significava Deus é Pai. Zacarias fazia parte de um turno onde a grande declaração era Deus é Pai. E o nome de Zacarias significava Deus se lembra. E ele se casou com uma mulher chamada Isabel, cujo nome significa Deus é a minha aliança. Eu estou citando isso porque eu quero que você entenda que ela também era uma mulher especial, porque era filha, descendente de Arão, diz a palavra no texto, se você for ler depois. E eu quero que você entenda que os dois agora, como uma só carne, serviam ao Senhor. E ele, Zacarias, cujo nome significava Deus se lembra, servia no turno de Abias, que significava Deus é Pai. E Isabel tinha no seu nome a declaração de que Deus é a minha aliança. O que significa que o nome dessas pessoas significava que eram duas pessoas comprometidas com Deus, mas com as quais Deus também estava comprometido. Embora os dois fossem agora como uma só carne, parte do turno de Abias, que significava Deus é Pai, eles não tinham filho. Mas o que eu quero dizer para você, queridos e queridas, é que certamente, em nenhum momento, seus corações desfaleceram diante daquilo que eles criam que Deus ainda podia fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, amado e amada? Porque se você está aliançado com Deus e Deus está comprometido com você, diga para a pessoa que está do lado, é só esperar, meu filho, porque vai acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então compartilhar sobre a figura de Zacarias como intercessor, porque ele vai queimar incenso na presença do Senhor, mas quero compartilhar também na figura de Zacarias e também na sua aliança com Isabel, sobre alguns aspectos da intercessão e sobre a oração que certamente ele fez diante de Deus, quando a ele foi revelado por meio de um anjo, ali mesmo, ao lado do altar de incenso. O anjo chegou para ele e disse: a tua oração foi ouvida. Mas quero compartilhar com você, primeiramente, sobre a figura de Zacarias como sacerdote. Eu creio que é do seu conhecimento, meu amado, minha amada, de que ninguém podia se autodenominar sacerdote. Como ainda hoje na estrutura da igreja, ninguém se autodenomina pastor. Ninguém se autodenomina reverendo ou reverenda, né? Na realidade, são pessoas, homens e mulheres, que se sentiram chamados, se dedicaram àquela obra, têm vocação naquela direção e foram ordenados
por um ajuntamento da igreja. Ninguém se autodenomina sacerdote. Isso não acontecia também no Antigo Testamento. Ninguém se autodenominava sacerdote. Na realidade, Deus, num determinado momento, disse a Moisés: chama Arão e os seus filhos e os constitui sacerdotes para que eles possam te ajudar nessa obra que tu estás fazendo. E diz a palavra em Hebreus que, então, ninguém pode se autodenominar sacerdote. Mas, querido, para ser sacerdote, não podia ser uma pessoa qualquer. Diz a palavra, falando acerca de Zacarias, que além dele ser um sacerdote, ter essa bênção sobre ele, a bênção de fazer parte do turno de Abias, que significava Deus é Pai, estava sobre ele de alguma forma a palavra de que Deus é Pai, e a palavra do Senhor é suficiente para trazer à tona aquilo que nós precisamos ver. Diga glória a Deus. Estava sobre ele essa palavra. Diz a palavra que ele e a sua esposa não tinham filhos, mas eram justos. E, segundo o entendimento do povo de Israel, ser justo significava cumprir a lei, andar de acordo com os preceitos da lei. Mas na frente esse entendimento vai sendo acrescentado, multiplicado, e há um determinado momento em que a palavra do Senhor nos faz entender que ser justo significa se relacionar de forma correta com o Senhor por meio da fé. Então entendemos que Zacarias era um homem especial, que certamente havia sido chamado pelo Senhor. E eu quero que eu e você nos identifiquemos com Zacarias, porque sabemos que em Cristo Jesus nós fazemos parte de um sacerdócio real. Diga glória a Jesus. Diga comigo, isso é que é Senhor da igreja. Fazemos parte de um sacerdócio real. E todos nós agora, então, não nos autodenominamos, mas fomos chamados em Cristo Jesus para fazermos parte desse sacerdócio. Fala para a pessoa que está do lado: você é um privilegiado, querido. Fala a verdade, hein? Hein? Agora, olha só, querido. O sacerdote era também um outro nome citado como sendo ministro. E eu gosto dessa palavra ministro porque fala de alguém que se sentiu chamado e se entregou ao chamado. Porque o que nós temos no nosso meio, querido, é muita gente que tem o conhecimento de que Deus tem um chamado, tem uma obra para realizar, mas não se entrega ao chamado. Há pouco tempo atrás nós tivemos no retiro de intercessores a experiência de um irmão em que ele disse que foi chamado na época em que a pastora Elza, conhece a pastora Elza? Na época em que a pastora Elza foi chamada, ele sentiu o chamado de Deus. Mas passaram-se todos esses anos, a pastora Elza agora já tem mais de 70 anos, passaram-se todos esses anos e só agora, ano passado, ele estava se rendendo ao chamado de Deus. E quando a palavra do Senhor fala de sacerdote e que é ministro diante de Deus, está falando não só de alguém que foi chamado, mas de alguém que se entendeu chamado e se entregou a esse chamado diante de Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo, amém? Pergunto para o irmão que está do lado: você foi chamado ou assoviado, meu filho? Hein? Porque Deus, quando chama, chama pelo nome, amém? Você pode ouvir o seu nome sendo chamado pelo Senhor? Diga aleluia, glória a Deus. Mas ser sacerdote, querido, no Antigo Testamento, significava ser alguém muito especial, com características muito especiais. E quando a palavra do Senhor faz uma associação de Zacarias como sendo alguém que queima incenso, e o incenso, segundo a palavra em Apocalipse 5, versículo 8, nós certamente já sabemos, são as orações dos santos, diz a palavra, que enchem as taças lá no céu. Pergunte para a pessoa que está do lado: você tem enchido taça, meu filho? Sabe o que acontece conosco? Nós começamos a encher taça e vamos enchendo tantas taças, mas às vezes enchemos tão pouco. E queremos que a resposta venha sobre nós. A resposta virá sobre nós quando elas estiverem cheias a ponto de transbordar. Por isso, diga para a pessoa que está do lado: encha as taças, meu filho, e você vai ver derramar sobre você mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas, queridos, diz a palavra do Senhor que Zacarias, então, era um sacerdote que foi indicado para queimar incenso na presença do Senhor. Era um sacerdote agora na função de intercessor. Mas então eu quero tomar as características do sacerdote para que nós possamos entender quais são as características que devem estar presentes e as que não devem estar presentes na vida de um sacerdote, de um intercessor, de um ministro de Deus na casa de Deus. Você tem aí a apostila, nós vamos abrir então
nas características que não devem estar presentes, Levítico 21, de 10 a 20. Era muito rígida a escolha, querido, do ministério sacerdotal, e algumas características não podiam estar presentes. E diz assim a palavra: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Eu não sei que tipo de leitura você faz dessa citação, mas a mim isso parece que Deus está dizendo: não será uma pessoa desequilibrada. Não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa de cabelo desgrenhado e as vestes desarrumadas, a gente diz assim: parece uma pessoa que não tem muito juízo, parece uma pessoa que não é muito equilibrada da cabeça. A leitura que eu faço quando a palavra do Senhor diz que essa não pode ser uma característica do sacerdote, ter as suas vestes desarrumadas, ter o seu cabelo desarrumado, é que ele está dizendo que espera que nós tenhamos uma vida equilibrada. Diga comigo: tem que ser equilibrado. Isso é muito importante para nós, queridos, no que diz respeito ao ministério de intercessão, porque se há uma área em que é possível haver muitos desequilíbrios no meio da igreja, é o ministério de intercessão. Onde é possível haver muita confusão no meio da igreja, é no ministério de intercessão. Aí você vai dizer: no de louvor também. Claro, no de louvor também. Aliás, o inferno começou no ministério de louvor. Você sabia disso? Mas o ministério de intercessão precisa vigiar, queridos, porque há muito desequilíbrio. E quando a palavra do Senhor diz que não pode, aquele que foi chamado para ser sacerdote, para servir ao Senhor, e nos identificando agora com a figura de Zacarias, ele não pode desgrenhar os seus cabelos, nem rasgar as suas vestes, está dizendo a mim e a você que o Senhor espera que nós sejamos pessoas equilibradas. Fala a verdade, isso tem tudo a ver conosco, metodista. Nós somos conhecidos como o povo de uma doutrina equilibrada. E nós temos que ser um povo equilibrado. E aí eu quero dizer para você que ser equilibrado não significa não se lançar naquilo que de novo pode acontecer na vida da igreja. O bispo Richard usa uma figura acerca do avivamento, por exemplo, em que ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o avivamento faz um movimento pendular, de um lado para o outro, até atingir o ponto de equilíbrio. Ele diz que o movimento tende a ir de um extremo ao outro, até atingir o ponto de equilíbrio. Quem gera esse ponto de equilíbrio em nós, querido, com maturidade, é o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Outra característica, diz a palavra do Senhor, versículo 13, a gente não vai poder ler tudo. Diz a palavra do Senhor: e ele não tomará por mulher ele tomará por mulher uma virgem. Você sabe o que significa isso? Deus está dizendo ao sacerdote, está dizendo a mim e a você, nós que temos esse entendimento que somos parte de um sacerdócio real, que Ele espera que nós sejamos pessoas aliançadas com a pureza. Pessoas aliançadas com a pureza, queridos. A pureza de pensamento, a pureza de ação, a pureza de motivação. Esses dias estivemos num encontro nosso lá no Nordeste. E o pastor que estava conosco, ele disse: sabe o que me encanta nesse encontro que vocês realizaram aqui? É que as pessoas tanto estão abertas para adorar ao Senhor, como salmodiar ao Senhor, se quebrantar diante do Senhor. E sabe o que eu entendi? Ele teve um entendimento que já estava no nosso coração, que isso é por causa da pureza, da motivação do encontro. Deus nos chama para ser pessoas aliançadas com a pureza, queridos. Outro dia fui ministrar num lugar, numa reunião só de liderança. E o Senhor disse assim: eles não estão fazendo nada errado. E eu disse: glória a ti, Senhor. E o Senhor disse: eles não estão falando nada errado. Aliás, eles são zelosos naquilo que falam. E eu disse: glória a ti, Senhor. O Senhor disse: agora quer que eu mostre a mente deles? E eu disse: ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque às vezes não estamos fazendo nada errado, nem falando nada errado, queridos. Mas há impureza na mente, há impureza no pensamento, há impureza no coração. E eu quero dizer para você que pureza não significa só ausência de pecado. Significa, na realidade, querido, um só. Ser puro significa desejar uma coisa só. Entende? Não ser misturado. Ser puro significa não ser misturado. Significa não tornar possível qualquer infiltração que não proceda.
Entende o que eu estou dizendo? Amém, amados? Eu quero que você entenda isso, porque Deus espera de nós que nós estejamos aliançados com a pureza, e que essa pureza se manifeste no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Para que haja pureza no meio da igreja, para que haja pureza nas nossas motivações, para que haja pureza nos nossos projetos, para que não haja motivação duplicada no nosso coração. Fazemos para o Senhor, mas de alguma forma alimentamos a busca de uma glória pessoal. Fazemos em o nome do Senhor, mas de alguma forma fazemos a favor e em prol de um grupo. Deus espera que sejamos aliançados com a pureza em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que não haja misto de motivação no nosso coração, que não haja misto de pensamento que não procede de Deus, que não haja misto, e que venha ser manifesto nas nossas ações e palavras em Cristo Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. O que mais diz a palavra do Senhor? Versículo 18, diz assim: e esse sacerdote não podia ser cego. Ou seja, querido, para ser sacerdote, não pode ser cego. Diga para a pessoa que está do lado, não pode ser cego. Tem que ser alguém com visão, tem que ser alguém com uma percepção do mundo espiritual, das coisas que estão acontecendo e das coisas que podem vir a acontecer. Para ser ministro na casa do Senhor, sacerdote do Senhor, para ser intercessor, precisa ser alguém de visão, que enxergue além das coisas naturais. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, vem gerar visão no meio da tua igreja. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Efatá, Senhor. Que se abram os olhos espirituais para que nós enxerguemos a nossa limitação, mas acima de tudo, a possibilidade que há em Ti. Precisamos ser uma igreja que enxerga, querido. A palavra do Senhor diz que a geração que vir essas coisas não está necessariamente falando da geração que viver quando essas coisas acontecerem, mas é a geração que enxergar essas coisas acontecendo. Paulo é parte dessa geração, eu sou parte dessa geração, e você, amado? Porque eu tenho dito: Senhor, eu quero enxergar. Porque se eu for cego, eu não posso conduzir aos outros, e eu não posso ser parte desse sacerdócio do Senhor. Põe a mão nos seus olhos e diga: Senhor, me dá visão espiritual. Eu quero perceber, Senhor. Eu quero perceber a tua dinâmica no meio da igreja. Eu quero perceber o teu movimento no meio da igreja. Eu quero perceber o movimento contrário também, para que eu me levante contra ele e possa repreendê-lo na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Mas não podemos andar como cegos, queridos, por aí, para que não sejamos como cegos guiando cegos, porque não vamos chegar a lugar nenhum. É necessário que o sacerdote, que o homem e a mulher que tem chamado da parte de Deus, seja alguém que tenha visão. Diz a palavra: não pode ser coxo, ou seja, não pode ser deformado. Quem sabe a perna deformada, isso inabilita você a caminhar tanto quanto deveria. Quem sabe, querido, coxo, porque tem a mão deformada, e isso inabilita você a realizar a obra que deveria ser realizada. Não pode ser assim. Homem e mulher que não dispõem o pé para trilhar o caminho que Deus está propondo. Homem e mulher que não dispõem a própria mão para realizar a obra que Deus quer realizar na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, na sua família. Está como coxo, está como deformado, e não pode ser visto como sacerdote. Diga: Deus tenha misericórdia de nós. Isso não pode estar presente em nós. Agora olha só o que diz a palavra do Senhor: não pode ser alguém de rosto mutilado. Diga para a pessoa que está do lado: não pode faltar nada para você, querido. Ou desproporcionado. Aí quando eu li esse texto, eu falei assim: o senhor está de brincadeira comigo? Hein? Não pode ter um rosto desproporcionado. Você sabe o que é um rosto desproporcional? É alguém ter o nariz igual ao meu, por exemplo. Eu falei: Deus, que história é essa que não pode ser sacerdote se não tiver um rosto desproporcionado? O senhor está de brincadeira comigo? Não pode ter nariz grande? Diga para a pessoa que está do lado: para ser sacerdote não pode ter nariz grande, irmão. Que Deus tenha misericórdia dos italianos. Que geraram toda uma geração dentro dessa igreja. Aí você sabe o que eu leio quando eu penso nisso, querido? Eu leio que não pode ser alguém que fica metendo o nariz naquilo que não lhe diz respeito. Não pode ser alguém que fica se metendo na vida dos outros, quando na realidade não foi chamado para participar. Fala para o irmão que está do lado: se liga, irmão. Ter nariz grande significa se meter aonde não deve, né? Fica metendo o nariz no projeto dos outros, fica metendo o nariz no ministério dos outros, fica metendo o nariz na vida dos outros, fica metendo o nariz naquilo que não foi chamado. Aí eu fiquei pensando também
Já que falou de rosto desproporcionado, e eu me olhei no espelho, eu falei, isso tem tudo a ver comigo. Porque não pode ter olho grande também. Diga, oh Deus, tem misericórdia. Você sabe o que significa isso? Eu leio isso como, não pode ter olho grande. Sabe como é, querido? Está vendo o ministério do outro produzindo e está de olho nos frutos que o outro está dando. Diga, Deus tem misericórdia de nós. Está vendo o outro se dando bem numa igreja e diz assim, eu quero aquela igreja da próxima vez. Você viu que aquela igreja está estruturada, está bonitinha, os bancos estão cor-de-rosa. Diga, está repreendido. Eu fico pensando, querido, que a palavra do Senhor está dizendo que a gente não pode ter olho grande no sentido de estar colocando os olhos de forma ambiciosa sobre aquilo que não pertence a nós. Eu fico entendendo que a palavra do Senhor também, quando fala de não pode ter o rosto desproporcional, a palavra do Senhor está dizendo não pode ter boca grande. Fala para o irmão, eita Deus. Não pode ter boca grande, irmão. Intercessor que se preza não pode ter boca grande, porque ninguém vai confiar da próxima vez que ele fique orando por alguma coisa que seja muito íntima. Se você conta alguma coisa para um intercessor ou uma intercessora e daí de repente está no meio da igreja já aquilo que você contou, na próxima vez você não conta. Fala a verdade. Nós não perdemos a confiabilidade no meio da igreja para declarar motivo de oração? Com toda sinceridade, irmão. A gente só abre o coração quando é reunião de 3 ou 4 e olhe lá. Reunião de oração da igreja a gente não abre mais para motivo de oração. Fala a verdade. A gente não abre. Porque se a gente abrir, o que acontece, irmão? Se eu chegar aqui numa reunião de oração, não aqui, noutra igreja. Se eu chegar noutra igreja, numa reunião de oração e disser, irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem pela nossa vida matrimonial, conjugal. Na próxima semana vai estar espalhado na 3ª região. Você viu, Júnior e a Soraya estão quase se separando. Diga misericórdia. Mas fala a verdade, queridos, não é por isso que de alguma forma nós perdemos a confiabilidade como igreja e não abrimos mais o coração. Por quê? Porque tem muito intercessor com o rosto desproporcionado. Tem muito orador no meio da igreja, muita gente no meio da igreja com o rosto desproporcional, com a boca grande demais, falando demais. Fala para o irmão que está do lado, fecha o bico, irmão. Né? Como diz aquele famoso texto do salmista que diz assim, põe guarda a porta da minha boca. Tem gente precisando do exército inteiro. Porque só misericórdia divina. Quem tem boca grande não pode ser intercessor. Fala assim, muito justo. Olha só, amado. Ao que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, também não podia ser consagrado como sacerdote. Não podia ser. E se nós estamos usando o sacerdote na figura do intercessor, nos identificando com ele, eu quero dizer para você que o pé fala da obediência. Quem tem o pé quebrado, ou seja, quem não vive uma vida de obediência, não pode viver uma vida de intercessão. Diga misericórdia. Porque quem não coloca nem a sua própria vida sujeita à vontade de Deus, não vai conseguir colocar a vida de ninguém sujeita ao projeto de Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Fala para o irmão que está lá, não durma não, meu filho, que o negócio é sério. Quem tem o pé quebrado, querido, não pode ser colocado como intercessor e intercessora no meio da igreja. Porque se não vive uma vida de obediência, não vive debaixo do projeto de Deus, a gente fica sempre citando, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que diz o texto antes? Sujeitar-vos sob a potente mão de Deus. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fala para a pessoa que está do lado, você está ligado, irmão? Tem que viver uma vida de obediência. Para poder gerar obediência naqueles que precisam, em nome de Jesus, por meio da oração intercessória, por meio da intercessão, por meio do testemunho próprio, em nome de Jesus, amém, amados? São características que não podem estar presentes na vida de um homem e de uma mulher que se entende chamado por Deus para uma obra tão maravilhosa como a obra de oração e intercessão. Um homem, uma mulher, um jovem, um rapaz, uma moça, um juvenil. Hoje nós temos crianças sendo desafiadas e estimuladas a viver uma vida de oração e uma vida de intercessão. E eu louvo a Deus por isso. Isso é sinal de que todos os enganos têm sido quebrados no meio da igreja. Diga glória a Deus. Eu digo isso porque antigamente oração era coisa de mulher. Fala a verdade, era ou não era? Era coisa de mulher. E durante muito tempo as mulheres sustentaram a vida de oração da igreja através da sociedade de mulheres. Oração era coisa de velho, era ou não era? Dá uma olhada para aquela galera ali do lado. Fala assim comigo, é de Deus.
Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Todos os enganos têm sido quebrados, mas nós que temos sido levantados pelo Senhor para essa obra, precisamos colocar a nossa vida no prumo de Deus. Digo, o prumo vai descer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só citar mais uma coisa aqui. Olha só o que diz assim a palavra. Não pode ser corcovado. Está aí versículo 20, se achou? Você sabe o que significa isso? Tem aquele negócio na coluna, ou seja, uma coluna deformada. Você sabe o que a coluna significa, né? A coluna está associada à palavra da verdade. A igreja é a coluna da verdade, diz a palavra do Senhor. Ter a coluna corcovada, querido, significava não estar em linha com a palavra do Senhor. Quem foi chamado para ser intercessor e intercessora tem que andar em linha com a palavra do Senhor. Não é porque alguém disse ou porque eu senti ou deixei de sentir, mas é porque a palavra do Senhor diz que é assim. Amém, irmãos? Se queremos manter o equilíbrio e o cabelo no lugar, amém, irmão? Hein? As roupas no lugar e o cabelo no lugar para quem tem, né? Amém? Nós precisamos nos manter em linha com a palavra do Senhor. E aí, querido, eu quero aproveitar o gancho e dizer para você, não dê lugar na sua vida ao espírito de engano que está sobre muitos lugares na igreja, de que crente pode viver sem ler a Bíblia, porque crente que é crente, lê a Bíblia, amém, irmão? Em nome de Jesus, crente que é crente, lê a Bíblia, irmão. Para com essa história de pensar que você pode viver 1, 2, 3 dias. Você não passa isso, a não ser que o Espírito instrua você. Você não passa mais do que um dia sem se alimentar. A não ser quando você vai fazer um exame. A não ser porque há uma instrução do Espírito de fazer jejum. Mas eu nunca vi o Espírito mandar ninguém jejuar a Bíblia. O senhor já viu, pastor? Se viu, me avise. Então para com essa história, irmão. Agora também para com essa história de ficar esperando que desça uma luz do céu. Sabe como é? Tem crente que está até hoje com a Bíblia fechada, esperando que desça uma luz do céu, uma mão de anjo que abra a Bíblia e uma luz do céu que venha sobre ele e agora eu quero ler. A gente nem dá nome a isso, porque chega a ser pecado, né? Não, fala a verdade. Para não pecar, a gente nem diz que pessoa é essa, né? Mas, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, nós temos que andar em linha com a palavra. E aí nós vamos julgar todas as coisas pela palavra. Se elas procedem de Deus, se elas não procedem de Deus. Se um vento de doutrina vem sobre nós, nós vamos julgar pela palavra. Se ela procede de Deus, se ela não procede de Deus. Quem é intercessor e intercessora não pode ser corcovado. Tem que andar em linha com a palavra. Diga comigo, em linha com a palavra. Não pode ser anão. Você sabe o que significa anão? Alguém que cresceu até determinado tempo. Tem muito crente anão no meio da igreja. Diga misericórdia. Mas o intercessor não pode ser anão, querido. Porque ele tem que atingir a estatura de varão perfeito. Aliás, todo cristão tem que atingir a estatura de varão perfeito. Mas sabe o que acontece com muita gente no meio da igreja? Cresce até um determinado ponto. Daí depois acha que está bom demais aquilo que já conhece. Está bom demais o que já experimentou. Está bom demais o que já fez para o Senhor. Está bom demais o cargo que já conseguiu. E fica que nem anão no meio da igreja. Diga para a pessoa que está do lado, fica em pé aí, amado. É essa dupla dinâmica aí, isso. Fala assim para a pessoa que está do lado, no mínimo desse tamanho. Você pode dizer glória a Deus? Não pode ser anão, querido. Não pode se satisfazer com aquilo que já conseguiu. Tem que crescer. Tem que crescer no conhecimento de Deus. Tem que crescer na palavra. Tem que crescer na ação do Espírito. Tem que crescer em o nome de Jesus. Vamos crescer. Prossigamos. Prossigamos. É assim que diz a palavra. Em conhecer a Deus. E nós precisamos conhecer ao Senhor. E crescer no conhecimento do Senhor. E crescer na palavra do Senhor. Amém, amado? Diga, eu rejeito todo raquitismo. Em nome de Jesus. E todo nanismo, em nome de Jesus, porque o raquítico ele é perfeitinho, só é pequeno, e o anão, além de tudo, é deformado. Diga misericórdia. Eu estou falando no aspecto espiritual, os irmãos estão entendendo, amém? Diz assim a palavra, versículo 20. Eu tenho um monte de coisa aqui, queridos, mas a gente não pode ficar muito tempo no texto. Mas diz a palavra, aquele que também tiver testículo quebrado. Irmã, você vai falar sobre isso aqui no meio dos intercessores. Está na Bíblia, irmão. Se está na Bíblia, eu posso citar, amém? Você sabe o que significava ter testículo quebrado? Significava não ser capaz de gerar. E amanhã,
Na intercessão, nós vamos falar sobre aquilo que nós podemos gerar por meio da intercessão. Aquele e aquela que foi chamado por Deus para ser intercessor e intercessora, precisa ser alguém capaz de gerar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmão e irmã? Em nome de Jesus, capaz de gerar. Gerar pessoas na fé, gerar pessoas no Espírito, gerar no reino do Espírito, trazer a existência daquilo que nós não vemos na autoridade do nome do Senhor. Amém, amados? Essas são características que não podem estar presentes. Agora imagine você, essas características não estavam presentes na vida de Zacarias. E mesmo assim, ele não tinha filho. Certamente não estava sobre ele o problema, certamente estava sobre a mulher. Mas como ela estava aliançada com Deus, ela aguardava que Deus o fizesse. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero então citar para você agora características que devem estar presentes. E de forma pedagógica a gente fala primeiro do que não é e depois a gente fala do que é, porque isso permanece. Amém? Ok? Você tem aí então na sua apostila algumas características que devem estar presentes na vida do sacerdote. A primeira característica, diga comigo, é o amor. E eu quero que você entenda que o amor é o diferencial na realidade. O amor não é um sentimento simplesmente. O amor é dom de Deus. Amém, queridos? É uma habilidade que desce diretamente do céu. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus foi derramado sobre nós. E aí já não somos confundidos. Diga glória a Deus por isso. A primeira característica para sermos intercessores, homens e mulheres que intercedem no meio da igreja do Senhor, é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? Fazemos porque amamos a Deus. Amém, queridos? Gostamos do pastor e da pastora? Amém? Amém. Mas não fazemos por eles, não. Fazemos por amor ao Senhor. Amém, queridos? Dá para entender isso daí? Nós precisamos amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor é o diferencial, queridos, da ação na realidade. Muitos fazem boas obras, mas quando um cristão faz a boa obra, o diferencial está na manifestação do amor de Deus nessa boa obra. Dá para entender? Muitas pessoas podem dar conselhos sábios, mas quando um cristão dá um conselho sábio, movido pelo Senhor, o diferencial está no amor de Deus que vai embasando aquele conselho. Diga bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! O amor de Deus foi derramado sobre nós. E eu tenho orado muito ao Senhor para que Ele batize a igreja com amor. Você tem pedido ao Senhor que batize a igreja com amor? Queridos, a palavra do Senhor diz que não há outra forma de sermos reconhecidos como sendo seus discípulos, senão através do amor. Não vai ser pelo nosso jeitinho de falar, pelo nosso crentez, que a gente tem um crentez, né? Não vai ser pelo crentez, não vai ser pelo jeitinho de vestir, não vai ser pelo adesivo que a gente põe no carro. Diga glória a Deus por isso. Mas vai ser pelo nosso amor. O amor de Deus tem que estar de tal forma impregnado em nós que deve transpirar de nós. E as pessoas vão sentir o aroma da vida de Cristo Jesus, que é a expressão exata do Senhor, manifestada pelo amor que Ele tem por nós. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém, amados? Diga para a pessoa que está do lado, você tem que transpirar amor. Tem que ser algo que fique mais entranhado do que perfume da Avon. Sabe como é? Já viu que perfume da Avon entranha? Né? Isso, é esse mesmo. Blue Lotus, aquele negócio, aquilo cheira que só misericórdia divina, né? Mas aquilo fica entranhado. Você toma banho e o cheiro não sai. Diga, é assim mesmo. Entendeu? O amor de Deus tem que estar sobre nós de tal forma, queridos, que Ele não jamais desfaleça, jamais desapareça. Ele esteja presente em todas as nossas palavras, esteja presente em todas as nossas ações. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra do Senhor diz que todas as nossas ações serão julgadas pelo fogo. Diga glória a Deus por isso. Você já prestou atenção ao texto da palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz, cuidado com o que edifica. Se com prata, se com ouro, se com feno, se com palha. Porque tudo vai passar pelo fogo. Diga para a pessoa que está do lado, tudo vai passar pelo fogo. E aí, cuidado com aquilo que você edifica. Porque o que você edifica vai ser julgado pelo fogo. Agora, o que diz a palavra do Senhor? Diz que Deus é amor. E diz que Deus é fogo consumidor. Sabe o que significa isso? Que o amor é um material de primeira, que já foi aprovado pelo fogo. Diga glória a Deus. O amor tem ISO, Jesus, não sei quantos mil. Dá para entender o que eu estou dizendo, amém?
Quando nós realizamos alguma coisa em amor, nós estamos realizando para a eternidade. Diga glória a Deus. Porque aquilo vai ser provado pelo fogo, mas já foi aprovado antecipadamente pelo Senhor. Diga bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos amar, queridos. Para poder orar pela igreja, nós precisamos amar a igreja. Para orar pelo pastor, nós temos que amar o pastor. Para orar pela pastora, temos que amar a pastora. Para orar pelas pessoas, nós temos que amar. Amar com o amor de Deus o Pai. Só há um jeitinho de amar. Diga, eu não tenho o meu jeitinho de amar. Ah, mas eu sou assim, esse é o meu jeitinho de amar. Não existe isso, irmão. Só tem um jeito de amar. Diga, é o jeito de Deus. E o amor de Deus é expressivo. Diga, glória a Deus. Quando nós amamos como Deus ama, nós aprendemos a ser expressivos como Deus é. Diga, aleluia. Eu não estou falando só de fazer de conta com gestos e coisas semelhantes e palavras, não. Ser expressivo na doação da própria vida. Aí nós nos doamos, queridos, sem estar medindo o quanto já nos doamos, o quanto já nos cansamos, quanto tempo já oramos. A gente simplesmente vai se doando e Deus vai edificando através do seu amor. Diga, bendito seja o nome do Senhor. O amor nos habilita a ver as pessoas como Deus vê, queridos. Entende o que eu estou dizendo? Deus olha para mim e para você através de um óculos chamado Jesus. Presta atenção, irmão, para não sair dizendo que eu preguei heresia aqui. Não estou dizendo que Deus precisa de óculos, amém? Os irmãos estão entendendo a figura que eu estou usando? Deus nos olha através de um óculos chamado Jesus. Então Ele não deixa de enxergar os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas acima de tudo Ele enxerga a possibilidade. Porque Ele está dizendo, foi para isso que o meu filho morreu. Diga aleluia. Quando Ele olha um problema em você, Ele diz, foi por isso que o meu filho morreu. Quando Ele olha um problema em mim, uma falha em mim, Ele diz, foi por isso que o meu filho morreu. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas como Deus olha, para amar as pessoas como Deus ama. Há poucos dias atrás, citava numa igreja o testemunho de uma missionária, em que ela disse que ela trabalha com crianças carentes lá na África. E ela disse que num determinado momento recebeu um convite para ir aos Estados Unidos e pregar numa das igrejas mais ricas daquele lugar, lá no centrão, Nova York. E ela disse que ficou incomodada. Ela falou, Deus, eu não gosto de pregar nesse tipo de lugar. Eu gosto de trabalhar com as minhas crianças, as minhas criancinhas pobres aqui da África, né, as crianças carentes. E ela disse que, mas Deus confirmou no coração e ela foi. Sabe aquele tipo de lugar que você vai e depois fica perguntando assim, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Ela disse que chegou na igreja, a igreja chiquérrima, o povo descendo de limusine, com aqueles casacos maravilhosos. E ela dizia, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu prefiro as minhas criancinhas pobres. Deus disse para ela, você quer que eu mostre a você como é que eu os vejo? E ela disse, sim, Senhor. E ela disse que então Deus tirou as escamas dos olhos naturais e ela pôde ver. E ela disse que as pessoas que entravam em limusines entravam na realidade em carroças. E aqueles casacos não passavam de peles rasgadas. E era assim que Deus estava vendo. E Deus disse, é assim que eu os vejo. Eles são tão carentes quanto as suas crianças da África. Por isso agora vai e fala o que eu te trouxe aqui para fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos desenvolver uma visão de Deus. Diga para a pessoa que está do lado, temos que desenvolver uma visão de Deus. Baseada no amor de Deus. Que nos faz olhar para as pessoas, enxergar as necessidades, mas acima de tudo, a possibilidade. Diga glória a Jesus. Temos que enxergar a possibilidade, queridos. Olhamos quantas necessidades na estrutura, quantas necessidades naquele ministério, quantas necessidades na vida daquela pessoa, naquela família. Mas nós olhamos com o amor de Deus o Pai, desenvolvendo o olhar de Deus o Pai. E aí nós começamos a enxergar a possibilidade. E nós começamos a nos fortalecer pela visão da possibilidade em Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Para poder enxergar as pessoas como Deus enxerga. É necessário amar para poder gerar o reino do Espírito. E o amor é um fruto do Espírito que cresce e amadurece à medida que nós andamos no Espírito. Diga para a pessoa que está do lado, tem que andar no Espírito. Porque à medida que andamos no Espírito, o fruto do Espírito vai amadurecendo em nós. E aí nós vamos sendo habilitados no amor, no gozo, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio. Diga comigo, eita Deus. Aleluia. Nós temos que andar no Espírito, orar no Espírito. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com o Senhor. Então chega da minha vontade, agora é a vontade do Senhor.
Chega dos meus desejos, agora é o desejo de Deus. Chega das minhas coisas, agora são as coisas de Deus. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Aí nós temos que sujeitar toda a nossa vida ao Espírito e andar no Espírito, e olhar no Espírito, e falar no Espírito, e cantar no Espírito, e orar no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, diz a palavra do Senhor. Temos que viver no Espírito. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É uma dinâmica diferente dessa dinâmica que muitas vezes a gente propõe como igreja. Muitas vezes as nossas igrejas não passam de clubes sociais, que Deus tenha misericórdia de nós, onde as pessoas se reúnem porque gostam de estar juntas, não porque entenderam que é um projeto de Deus a ser manifesto através das suas vidas. Diga comigo, nós estamos aqui porque entendemos que é um projeto de Deus para ser realizada e manifesto através das nossas vidas. Põe a mão na pessoa que está do lado, diga: isso diz respeito à sua vida, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos que falar no Espírito, falar as coisas do Espírito, andar no Espírito, em nome de Jesus. Orar no Espírito, em nome de Jesus. Viver no Espírito, em nome de Jesus. E não satisfaremos as concupiscências da carne. Amém, amados? Em nome de Jesus. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a identificação. E eu quero dizer para você que a identificação nos faz sentir o pulsar do coração de Deus. Nós precisamos desenvolver, querido, esse tipo de sacerdócio, que diz a palavra, estava presente no sacerdócio de Zadok. Eu não sei quantos de nós já leu, mas a palavra do Senhor diz isso. Finalzinho do capítulo 2 de Samuel, diz a palavra do Senhor, de primeiro livro de Samuel, diz a palavra do Senhor, que Deus disse, diante dos sacerdotes que estavam pisando na bola, Deus disse: eu vou levantar um sacerdócio, que tem a mente e o coração segundo o meu. Diga aleluia. Se Davi fez o que fez porque era um homem segundo o coração de Deus, agora imagine eu e você, sacerdotes, segundo a mente e o coração de Deus. Diga comigo: eita Deus, aleluia. Se Davi antecipava visões e revelações e tempos, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, ele sentia o pulsar do coração de Deus. Agora imagine se nós desenvolvermos uma vida de sacerdócio, baseada no sacerdócio de Zadok, onde não só o coração é segundo Deus, mas a mente é segundo Deus. Põe a mão no seu coração e na sua mente agora, diga: Senhor, eu quero ser parte do sacerdócio de Zadok, levantado por ti, com um coração segundo o teu e uma mente segundo a tua. E a palavra do Senhor diz que isso é possível em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Diga aleluia. Portanto, só aquilo que é agradável, que é de boa fama, se há louvor, é isso que ocupa o nosso pensamento. Diga: bendito seja o nome do Senhor. A identificação nos faz então sentir o pulsar do coração. Quando nos identificamos com uma pessoa para orarmos por ela, nós sentimos o pulsar do coração daquela pessoa. Nós sabemos como ela está se sentindo diante daquela situação. Quando nos identificamos com uma causa e Deus nos levanta como intercessores, Ele nos faz sentir o pulsar do próprio coração acerca daquela causa. E aí a gente não vai estar orando por coisa que Deus na realidade não tem no coração. Diga glória a Deus. A gente não vai ficar gastando oração com aquilo que não é projeto de Deus. Amém, irmão? Porque a gente vai buscar uma identificação no Espírito com o próprio Deus, caminhando segundo o coração de Deus e a mente de Deus, discernindo o pulsar do coração de Deus. A identificação, queridos, na realidade, muitas vezes traz a nós um quebrantamento. O texto que está aqui diz que Neemias se quebrantou quando ouviu dizer que estava em ruínas as portas de Jerusalém. Então diz a palavra que ele se assentou, ele chorou, ele jejuou e ele clamou ao Senhor e Deus o levantou. Diga glória a Deus. E muitas vezes a identificação nos faz renunciar coisas que a nós parecem prazerosas. Eu quero dizer isso para você, queridos, porque são características que devem estar presentes no intercessor. E se você está vendo e dizendo assim: mas eu não tenho nenhuma dessas características, talvez você não tenha ainda evidenciada. Mas se você se entendeu um homem ou uma mulher chamado ou chamada por Deus para essa obra, creia, você precisa buscar que elas sejam evidenciadas em sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Os irmãos estão aí ou já dormiram? Amém? Aleluia.
A identificação nos faz muitas vezes renunciar a prazeres. Quando a gente está identificado com uma luta de alguém, queridos, às vezes a gente renuncia ao prazer de dormir. Renuncia ou não renuncia? Hein? Para orar. Quando a gente está identificado com uma causa, às vezes a gente renuncia o prazer de comer e faz alguns jejuns. Faz ou não faz? Porque a identificação faz a gente renunciar a prazeres. O texto que está aqui baseando essa declaração é o texto, na realidade, de Urias, quando diz a palavra que Davi, tendo pisado na bola, viu que a mulher do outro engravidou, falou, chama o homem, quem sabe ele é bom, ele é ruim de conta. E aí ele não vai saber de quem é o filho. Chama ele, traz ele aqui, deixa ele se deitar com a mulher, chama ele para se banquetear comigo. E diz a palavra que Urias foi e disse ao rei, Senhor, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, sabe por quê? Porque os meus homens estão lá, estão guerreando, estão lutando. E eu não posso ficar aqui me deleitando quando eles estão lá sofrendo. Ele estava identificado com a causa daqueles que estavam guerreando a favor de Israel. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Muitas vezes é isso que acontece conosco como intercessores. Deus nos faz renunciar prazeres. Deus nos faz renunciar o prazer de dormir. Porque dormir é bom, irmão. Amém? Diga, dormir é uma coisa de Deus. Amém, irmão? Mas às vezes nós renunciamos o prazer de dormir a favor de uma causa ou a favor de alguém. Quantas vezes Deus nos levanta de madrugada? Lembra dos testemunhos que a tia Zaida estava dando aqui? Quantas vezes Deus nos levanta de madrugada? Aliás, essa era uma coisa que me incomodava quando eu pensava em ser intercessor ainda na adolescência. Eu ouvi um pastor dizendo que essa noite Deus não me deixou dormir, porque Ele me fez pensar no projeto de tal lugar, passei a noite orando. Eu dizia, Deus, eu não quero um negócio desse para mim. Ele dizia, irmão, acordei acabado hoje. Essa noite eu senti no próprio corpo a luta que estava passando um irmão que é missionário lá na África. Eu dizia, Deus, eu não quero um negócio desse para mim. Mas Deus vai nos ensinando a amar a escolha que Ele faz. Diga, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E Ele me chamou e eu pude dizer sim. E hoje eu tenho prazer em renunciar prazeres a favor daquilo que entendo ser projeto de Deus, que deva ser estabelecido no meio da igreja. E você, amém? Diga para o irmão que está do lado, você não sabe o que foi que Deus escreveu no céu agora. Você acha que Deus deixa passar esse tipo de declaração de bobeira, irmão? Diga para o irmão que está do lado. Deus é inteligente demais para isso, meu filho. Se liga, irmão. Quando você abre a boca, Deus registra lá no céu. Essa semana anterior eu ouvi um líder declarando assim, eu fiz isso porque eu sou crente. Ponto final. Falei, amém, Jesus. Glória a Deus. Fui para casa e o Senhor disse assim, ponto final nada. 1, 2. Eu falei, que isso, Deus? Ele disse, eu estou pondo reticência. Que tipo de crente ele é? Eu falei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não deixa passar nada em branco, querido. Esse tipo de coisa Ele registra. Você pode dizer de novo, amém? O Senhor está vendo, hein? A terceira coisa que quero dizer para você que é na realidade uma característica de intercessão. Os irmãos estão aí? Estão acompanhando? Amém, amados? Não pode cochilar, querido. A primeira é amor, a segunda é identificação, a terceira é compaixão. Eu quero dizer para você que a compaixão é na realidade um sentimento que é gerado diante da revelação do limite. Quando a gente olha para alguém, a gente sabe que aquela pessoa está no limite. No nosso interior se move um sentimento chamado compaixão, que também movia o Senhor Jesus. Diz a palavra que quando Ele olhou para o leproso, Ele se compadeceu. Quando Ele olhava para as multidões enfermas, Ele se compadecia. Era um sentimento, na realidade, que era imprimido no interior, numa sinalização de que havia uma revelação de limite. Alguém está no limite e Deus pode fazer alguma coisa extraordinária. Diga glória a Deus. Diga comigo, é muito mais que dó. É muito mais que pena. É um sentimento que estava presente em Cristo Jesus, por isso é um sentimento aprovado, amém, queridos? E que está presente em nós para sinalizar que alguém ou alguma coisa está no limite. E aí a gente se move. E sabe o que acontece? Diz a palavra que toda vez que Jesus se compadecia, o poder de Deus operava. Diga aleluia.
Mas não pode ser uma compaixão natural. Tem que ser algo gerado realmente pelo Espírito. É o Espírito que gera sentimento aprovado em nós. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu tenho dito muitas e muitas vezes, e não me canso de dizer aos intercessores, o bem da nossa própria alma não abençoa ninguém se o Espírito não impelir. Não adianta, querido, você fazer o bem ao outro se esse bem não foi impelido pelo Espírito de Deus, porque Ele é quem sabe se está no limite ou se não está no limite, se precisa haver intervenção de Deus ou não. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém, amados? Eu quero que você entenda isso. Nós, desde que chegamos aqui, nós temos os nossos CDs, e quantas vezes aquilo que nós havíamos vendido, nós pegávamos o cheque e passávamos para um seminarista ou alguém que estava necessitado. Aquilo que a gente tinha vendido, de repente a gente distribuía, dividia com esses irmãos incontáveis vezes. E uma vez um irmão de uma das nossas igrejas, um homem de Deus, um homem de oração, com um coração precioso, mas estava passando por um processo especial de Deus, e ele estava desempregado. E nós dissemos: Senhor, nós queremos ajudar. Veio no meu coração, um desejo de ajudar. E aí, eu não preciso fazer muito esforço para o Júnior concordar. O Júnior é totalmente nessa área, ele é bastante mão aberta, coração aberto, boca aberta, tudo que tem direito aberto. E aí eu cheguei para ele e falei: vida, sabe o que eu senti? Um desejo de que a gente se comprometesse pelo menos 10 CDs. 10 CDs vendidos, a gente passar para tal irmão. Na hora ele concordou: não, tranquilo, bênção, tá bom, ok. Então, passamos um mês sem vender um CD. E aí eu fui: Senhor, que isso, Senhor? A gente estava disposto a abençoar o irmão. O Senhor disse: eu estou tratando com ele. Quem mandou você pôr o dedo? O Senhor disse: há quanto tempo você aprendeu e parece que esqueceu? Que o bem da própria alma não abençoa ninguém se o Espírito não impelir. O bem da nossa alma pode até suprir a fome de alguém. O bem da nossa própria alma pode até suprir a necessidade de um cobertor, cobrir o frio de alguém. Mas abençoar significa manifestar a vontade de Deus sobre alguém. E o bem da nossa própria alma não abençoa, não manifesta, se não for impelido pelo Espírito. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Em nome de Jesus? Por isso, a compaixão é um sentimento aprovado, mas é mais que dó, é mais que pena. É um sentimento imprimido pelo Espírito em nós, que revela o limite de alguém. Se aquele irmão tivesse no limite e a compaixão tivesse sido gerada pelo Espírito no nosso interior, certamente o Senhor teria provido. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém, irmão? Fala amém mais alto, senão você vai cochilar. Amém. Aleluia. Fala para o irmão que está do lado: tenha calma, meu filho, está quase acabando. Olha só, aí eu coloquei aqui uma declaração: quem vive em contato com Deus será dominado pelo que está em seu coração. Não será mais o nosso sentimento, será o sentimento de Deus. Entende, irmão? Em nome de Jesus? Não será o nosso movimento, será um movimento de Deus, e o movimento de Deus faz acontecer. Diga aleluia! Às vezes o movimento da gente só faz barulho. Fala para o irmão que está do lado: se liga, irmão. Fala a verdade, querido. Às vezes o nosso movimento só faz barulho, mas o movimento de Deus, o mover de Deus, esse sim traz a manifestação do poder de Deus. E quem vive com Deus aprende a caminhar segundo aquilo que está no coração de Deus. Essa é a terceira coisa que quero dizer para você. A quarta coisa, diga comigo, a quarta coisa é que uma característica do intercessor é que ele precisa ser ousado. Diga comigo, tem que ter ousadia. Ousadia, queridos, na realidade, no dicionário bíblico de Almeida diz simplesmente assim: coragem. Aí isso me fez lembrar um texto da palavra do Senhor que diz assim: coragem, ser forte, pois o Senhor teu Deus está contigo. E aí eu disse: tem tudo a ver com isso. Por quê, queridos? Porque nós temos que ter ousadia para chegar a Deus e falar aquilo que nós precisamos dizer a Deus. Mas não podemos esquecer que podemos fazê-lo simplesmente porque Ele já está conosco. Coragem, diga comigo, ser forte, pois o Senhor teu Deus está contigo. Quando nos aproximamos diante de Deus para dizer, e tem alguns testemunhos de intercessores ousados, né? Nós temos Moisés, que ousadia daquele homem, que coragem para chegar para Deus quando Deus diz: Moisés, acabou, esse povo está pisando na bola demais, eu vou destruir esse povo no deserto.
E Moisés disse: Senhor, não faças isso. É por amor a ti mesmo, por amor ao teu nome. O que vão dizer de ti? Vão dizer: que Deus é esse? Tirou o povo lá da terra que eles estavam, comendo direitinho, trabalhando. Sofrendo, sim, mas estava lá. E trouxe para o meio do deserto para matar no deserto. Senhor, é o teu nome. Agora, se o Senhor vai fazer, começa tirando meu nome. Hein? Fala a verdade, você teria coragem de dizer isso? Senhor, olha nós aqui como igreja metodista. Deus tenha misericórdia de nós. Olha nós aqui como igreja metodista. Se havia um temor no coração de Wesley, não era que os metodistas se acabassem, mas era que abandonassem aquele jeito de ser diferente que fez toda a diferença na Inglaterra. Agora olha para nós, Senhor. Ou o Senhor faz alguma coisa no nosso meio, ou se preciso, começa a tirar o nome da Beth. Coragem para falar a Deus. Mas a coragem, querido, não está baseada na força humana, está baseada no fato de sabermos que Deus está conosco. Diga: Deus está conosco. Nós estamos comprometidos com Deus. Moisés estava comprometido com Deus e Deus estava comprometido com Moisés. Quando ele falou o que falou, é porque ele sabia que Deus estava com ele. Diga: sabidinho. Ele foi ousado por isso, querido. Entende? Agora, muitas vezes nós precisamos ser ousados também para falar aos homens. Fala a verdade. Né? Deus nos dá uma palavra para dizer a alguém. Eu não gosto desse negócio de entregar recado, né? Porque recado a gente dá para quem não se consegue falar. Sabe como é? Entendeu ou não entendeu? É assim, alguém chega para mim e diz assim: Deus mandou um recado para a irmã. Que isso? Ele não pode falar comigo? Deu para entender? Não. Ok? A gente só manda recado para alguém com quem a gente não consegue falar, querido. Eu não gosto dessa história de recado. Mas muitas vezes Deus dá uma palavra de sabedoria, dá uma palavra de revelação, dá uma palavra de conhecimento, dá uma palavra de entendimento. E nós temos que levar essa palavra a alguém. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque isso sim é intercessão. E daí você vai levar essa palavra a alguém. Mas para levar, você precisa ter coragem. E principalmente se esse alguém é parte da liderança. Fala a verdade. Não é por causa da mística. É por causa do zelo mesmo que a gente tem. Não é verdade? Por essas vidas. Né? Mas a gente precisa ter coragem. Coragem para falar. Coragem para dizer aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está revelando. Coragem para compartilhar. Coragem para falar aos homens. Diga comigo: e às mulheres. Coragem para falar a Deus, ousadia para falar a Deus. A palavra no grego, que foi traduzida por ousadia, significa fala tudo. Entendeu? Mas não é um fala tudo na carne, diga glória a Deus por isso. É um fala tudo no espírito. Impulsionado, com ousadia e intrepidez no espírito, vamos lá e dizemos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa extremamente, eu vou usar o nome zelosa. No que diz respeito a entregar a palavra a algum homem ou alguma mulher de Deus. Eu digo para Deus: Deus, eu não gosto desse negócio. Fala com alguém, diz para outro. Né? E Deus diz: é você que eu estou mandando. E Senhor, não faz isso comigo não. O Senhor sabe que eu não gosto desse negócio. Sabe, filho, quando a gente manda lavar prata? Cadê os nossos filhos? Estão aí, né? Bem, então, quando a gente manda lavar prata, eles dizem assim: mãe, manda fulano. Eu não gosto desse negócio de lavar prato. Eu digo mais ou menos isso para Deus: Deus, eu não gosto desse negócio de estar dizendo palavra para homem e mulher de Deus, entregando alguma coisa que o Senhor pôs no meu coração, dando conhecimento de uma revelação. Mas quando o Espírito empurra, diga comigo, ele empurra bem, meu filho. Porque você nem pensa duas vezes, você vai lá e diz. Um tempo atrás nós estávamos numa igreja, e a igreja estava passando por dificuldade financeira, mas as pessoas eram pessoas ricas, eram pessoas assim, de certa posse, né? Mas a igreja passando problema financeiro. E eu estava sentado no banco e de repente Deus me deu uma visão no meio do culto, queridos. E na visão as pessoas estavam indo à frente, tirando as joias e colocando na salva. Colocando lá no ofertório. Eu falei: Deus, que coisa tremenda é essa? Eu jamais diria isso para uma pessoa. Quando eu me vi, já estava sentado no banco ao lado do pastor da igreja.
Falei, pastor, você me conhece, eu não sou desse tipo de coisa. Mas a visão foi tão forte que eu nem vi que eu tinha vindo até você. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo, é assim, assim, assim. Deus mostrou a revelação. Se você vai fazer, aí já é questão sua. Mas eu vim dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o Espírito empurra, diga comigo, empurra bem. Eu tenho uma irmã mais velha que ela tem uma dinâmica de vida muito interessante com Deus, né? Ela é daquele tipo que diz assim, porque Deus está preparando para mim cama, mesa e banho, porque Ele é meu pastor. Sabe que Deus disse que estava preparando uma mesa? Ela disse, mesa é pouco. O Senhor que eu sirvo prepara para mim cama, mesa e banho. E outro dia, eu falei com ela, como é que está aí? E o seu trabalho? Ela tem passado uma luta muito grande em relação ao trabalho. Ela falou, olha, eu agora parei. Eu falei, parou? Como assim? Ela disse, não, eu parei e falei para Deus, Senhor, agora o Senhor me empurre, porque eu só vou entrar na porta que o Senhor me empurrar. Ela tem o costume de dizer assim, e quando eu peço com força. A minha mãe diz que ela briga até com Deus. Ela tem um temperamento forte, mas ela disse que agora parou. Ela disse, tem um monte de porta diante de mim, mas não ponho pé em nenhuma. Estou esperando Deus me empurrar. Mas quando Deus empurra, diga comigo, Ele faz bem feito. E quando você menos espera, Ele já levou você até o lugar onde você deveria entregar a palavra que Ele pôs no seu coração. Fala a verdade. Diga então comigo, isso aqui é Deus. O resto eu nem quero saber o nome. Ousadia, queridos, para confrontar Satanás. Houve uma época no meio da igreja em que os crentes nem falavam assim, o inimigo de nossas almas. Era ou não era assim, amado? Fala a verdade. Uma vez foi um senhor numa igreja lá no Nordeste, ele fez uma pregação de 40 minutos, ele falou mais do inimigo das almas do que de Jesus. Mas ele em nenhum momento disse o nome dele. Ele só dizia, porque o inimigo das nossas almas. E uma vez eu cheguei na casa de uma irmã e ela disse assim, porque você sabe, né? O inimigo, eu disse, Satanás. E ela disse, ela ficou com medo. E até hoje, tem crente amarrado pelo engano. Não, deixa ele quieto, que ele não mexe com você. Irmão, fala a verdade. Tem, querido. Tem um monte de crente ainda pensando assim. Se você deixar ele quieto, ele não mexe com você. Não mexe com ele, ele não mexe com você. Sabe, fazendo acordo com Satanás é ruim. Nós precisamos ter ousadia, coragem para confrontar Satanás. Quantas e quantas vezes eu já vi, de repente, cair uma pessoa endemoniada no meio da igreja e um monte de crente saindo de perto com medo. Você já viu uma pessoa endemoniada? Quantos nunca viram uma pessoa endemoniada? Levante a mão. Eu vou começar a orar para você ver. Tem que ver, irmão. Tem que ver. Todo crente precisa ver uma pessoa endemoniada ser liberta, amém, irmão? Você vê a operação do poderoso nome de Jesus que você canta, você ora, agindo numa coisa tão insignificante. Diga, Ele faz infinitamente mais que isso. Mas é muito importante você ver. É importante, todo crente precisa ver uma pessoa endemoniada. Você nunca mais vai ser o mesmo. Todo crente precisa passar uma noite no cemitério. Para parar com essa história de crer em alma penada. Irmão, a palavra do Senhor diz, a gente não pode temer essas... Imagina. Mas tem muito crente que não dorme de luz apagada, irmão. Porque está envolto no engano. Tem muito crente que tem medo de passar em porta de cemitério. Eu estou falando sério, irmão. Parece engraçado, mas é terrível isso. Por quê? Porque está envolto ainda em crendices e enganos. Precisa ser liberto no poder do nome de Jesus. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Precisa ter ousadia para confrontar Satanás. Quem tem que ter medo é ele, não nós. Diga aleluia. Meu irmão, quando você levanta no poder do nome de Jesus, ele treme de cima até embaixo. Eu lembro que uma vez nós estávamos num lugar e aí tinha uma pessoa que ficava endemoniada praticamente todo o culto. Era a zeladora da igreja.
praticamente todo culto ela ficava endemoniada. Um dia nós estávamos lá e o pessoal chamou, e aí nós fomos lá orar, né, para que Deus fizesse a obra na vida daquela pessoa. Quando eu pus a mão nela, ela falou, ela não, manda ela tirar a mão, está queimando, está queimando, está queimando. Quem tem que temer é Ele, não somos nós, irmão. Se nós estamos alicerçados na palavra e cremos no poder que há no sangue que nos cobre e no nome de Jesus, no qual nós fazemos a obra, quem tem que temer é Satanás. Quando a gente se levantar de manhã, ele já faz, de novo não. Entendeu? Você pôs o pé fora da cama, ele fala, de novo não, lá vem ele, lá vem ela. Você fala, eu vou, e vou no nome de Jesus. Aí ele já vai cair. Acho que a gente vai ter que fazer um vídeo desse negócio depois, não é? Ninguém vai entender nada. Aleluia. Diga comigo, é a última agora. A última característica é a permanência e a perseverança. Eu fiz questão de colocar esses dois nomes juntos, queridos. Sabe por quê? Porque permanecer fala, na realidade, de um estado de continuidade. E a perseverança fala de um sentimento de continuidade. Eu quero que você entenda isso. Para ser intercessor e intercessora é necessário que haja estado de continuidade, mas sentimento de continuidade. Quantas vezes a gente permanece no mesmo lugar, mas o coração já não está mais naquele lugar? Quantas vezes a gente continua fazendo as mesmas obras, mas o coração já não está naquela obra? Só eu que sou esquisitinho, os irmãos já passaram por isso. Levante a mão, deixe-me ver. Então, o que a palavra do Senhor diz que para que nós sejamos intercessores aprovados, quando nós pusermos uma mão numa causa, é necessário que haja estado de permanecer, de continuidade, que haja sentimento de continuidade, até que nós vejamos manifesta a glória do Senhor sobre aquilo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por que isso é necessário? Porque às vezes nós estamos lidando com incredulidade, porque às vezes estamos lidando com pecado, e porque muitas vezes estamos lidando com o próprio Satanás. E por isso é necessário que nós perseveremos e que nós permaneçamos. O Senhor Jesus, quando estava no momento final com seus discípulos, ali perto de fazer a oração sacerdotal, ele repetiu esse verbo permanecer muitas vezes. Ele disse, olha, se tudo que vocês experimentaram, tudo que vocês viram, tudo que vocês realizaram, vocês não permanecerem nessas coisas, nada disso vai ter valor. E se eles não tivessem permanecido, nós hoje não seríamos alcançados pelo Evangelho. Entende o que eu estou dizendo, queridos? Jesus dizia, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem no meu amor, o meu amor vai permanecer em vocês. Se vocês permanecerem na minha palavra, a minha palavra vai permanecer em vocês. É necessário permanecer. É necessário que haja estado de continuidade. Você se comprometeu, querido? Então não levanta a mão até que haja uma palavra do Senhor. Então não levante a mão até que haja uma ordem do Senhor. Agora, não só o estado de permanecer. É necessário que haja um sentimento, entende? De continuidade. É necessário que haja um sentimento de continuidade. Eu estou realizando ainda essa obra porque o meu coração está envolvido com essa obra. Não adianta fazer sem o coração. A palavra do Senhor, quando diz, levantai as vossas mãos juntamente com os vossos corações, lá em Lamentações, está dizendo, não adianta fazer coreografia, querido. Entende? Se o coração não estiver envolvido, nada vai acontecer. Não adianta você fazer coreografia em oração a favor de alguém ou de algum projeto, quando o seu coração não está naquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão e irmã? Amém? Em nome de Jesus? Então é necessário que nós permaneçamos e que nós perseveremos. É necessário que haja estado de continuidade. É necessário que haja sentimento de continuidade. Diga comigo, aí será... PP, saudações. Perseverança e permanência. Diga comigo, permanência e perseverança. Repita comigo então o slogan. PP, saudações. É só esperar Deus fazer. Em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus.
Pergunta para o irmão que está do lado. Pronto, acabou, doeu? Hein? Nós vamos encerrar por aqui hoje. E amanhã, então, nós vamos compartilhar com vocês sobre a oração intercessória e sobre a intercessão baseada na experiência de Zacarias. E aí sim, nós vamos usar o texto de Zacarias e vamos ver o que ele experimentou diante do Senhor e que nós podemos experimentar também. Porque Deus é Deus e Ele não muda. Diga comigo, glória a Deus por isso. Ele é o mesmo hoje que o era ontem e o será eternamente. Diga comigo, Deus é Deus e não é menino não. Quando Ele se compromete com alguma coisa, Ele leva a bom termo aquilo que a nós nos concerne. Amém, queridos? Em nome de Jesus, antes de nos levantarmos, eu quero pedir a você que ponha o seu coração diante de Deus agora, e eu vou orar para que Deus esteja imprimindo entendimento, não só conhecimento natural, mas entendimento sobre cada uma dessas palavras pelo seu Espírito. Senhor, nós estamos diante de Ti como igreja, e nós Te louvamos por aquilo que o Senhor tem falado, tem mostrado, tem revelado, Senhor, em nosso meio. E nessa hora, por favor, Senhor, assim como diz a Tua palavra, que em nós seria, Senhor, imprimido em nossas mentes e corações as Tuas leis. Que, Senhor, aquilo que é aprovado por Ti, aquilo que é preceito, Senhor, aprovado por Ti, e que precisa ser vivenciado por nós, seja, Senhor, imprimido em nós agora, por meio da ação do Teu Santo Espírito. Que a palavra, Senhor, que procedeu do Teu Santo Espírito seja imprimida em nós, Senhor. Possamos esquecer as brincadeiras, quem sabe, mas jamais esquecer daquilo que o Senhor falou a nós nessa noite. Por favor, Senhor, vem fazer isso em nós, para que de nós possa brotar fruto de vida permanente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Eu quero convidar você agora, você vai ficar em pé, eu quero convidar você a olhar no geral e escolher uma pessoa que você não sabe o nome, e ir até ela agora e pegar na mão, e aí eu vou dizer para você o que nós vamos fazer, tá bom? Fique em pé, escolhe uma pessoa que você não sabe o nome, você não conhece, ou pelo menos se conhece, conhece de vista, mas não sabe o nome, então não conhece direito. Você achou alguém aí? Se de repente não há uma pessoa que você não saiba o nome, pode procurar um irmão agora que você conheça, não tem problema. Eu queria que você orasse com essa pessoa agora e deixasse que essa pessoa orasse por você. Faça isso agora, mas não faça numa disposição qualquer, faça numa disposição de sacerdote, para que Deus possa estar fluindo da sua vida sobre a vida dessa pessoa e que seja mútuo esse sentimento em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, deixe o seu irmão ou sua irmã orar por você.